Boa tarde. Sobre o abuso dos bancos contra os consumidores. Quem parece nunca perder dinheiro, mesmo em tempos de crise, são os bancos, não é verdade? Na verdade, quanto mais crise, mais lucro para os bancos. Apesar de ter havido uma queda no primeiro trimestre, ainda assim o somatório de lucro dos bancos foi mais de 13 bilhões de reais, juntando todos os bancos, lógico. Os bancos oferecem o que todo mundo quer, ou seja, dinheiro, money, cash. E o sistema é perverso. O capitalismo, como dizem, como cantou aquela banda, é selvagem. Porque se você levar seu dinheiro ao banco, seu rendimento pode ser zero, ou muito mais baixo em comparação com o que é lhe oferecido. Imagine o dinheiro que você tem lá na conta corrente hoje. Quando você recebe de remuneração para deixá-lo lá, nada, isso mesmo. Caso você esteja com 5 mil reais na sua conta corrente, você não irá receber um centavo sequer em cima disso. Sabe o que o banco faz com o dinheiro que você deixa lá na conta? Ele o empresta, e isso a juros de até 450% ao ano, por exemplo, no cheque especial, no cartão de crédito, a título de empréstimos pessoais. Ao contrário do que você pensa, seu dinheiro não fica parado no banco. Uma vez que ele está na conta, o banco trabalha com ele como se dele fosse, oferindo assim lucros exorbitantes. Agora, por exemplo, por outro lado, experimente pegar uns 5 mil reais no empréstimo pessoal, sem ser consignado em folhas de pagamento. Os juros variam de 6 a 12%, ou seja, uma verdadeira agiotagem legalizada. Mas aí você diz que tem lucro com o dinheiro na poupança. Veja bem, o máximo que se paga na poupança é 0,6%, menos de 1%. E se depender dos saques e extratos, ainda tem todas as despesas bancárias que no final podem anular qualquer rendimento. Você acha justo isso? Nem eu. Portanto, meus amigos, qualquer abuso bancário, qualquer situações onde vocês identifiquem que o banco está abusando, como de fato abusa, procurem ajuda de um profissional, procurem um advogado. O que o brasileiro vive é através de um sistema que privilegia os bancos e subtrai dos consumidores. Os bancos subtraem dos consumidores. Os consumidores, por serem o lado mais fraco da corda, sempre tomam prejuízo. No caso como cobranças indevidas, juros abusivos, taxas, cartões de créditos não solicitados, cheque especial, abuso do direito de cobrar, o que é muito comum hoje em dia, os bancos cederem o crédito a terceiras empresas cobradoras que cobram a qualquer hora, a qualquer momento do dia ou da noite e através de ligações de qualquer estado. Ou seja, você não sabe de que lado é atacado. Cheque devolvido por engano, portas giratórias constrangedoras, entre outros assuntos, são temas que abrangem o direito do consumidor. No caso da cobrança indevida, muitos clientes são alvo de cobrança indevida. Cobrança daquela conta que você já pagou e que lhe é cobrada novamente. Os clientes quitaram uma dívida e o banco está cobrando ela de novo. Os consumidores, meus amigos, devem ficar atentos a isso, principalmente com aquelas dívidas negociadas por telefone, em que lhe é enviado um número de código de barras para pagar em qualquer estabelecimento bancário. Geralmente esses boletos não têm identificação da dívida, número de contrato e, em geral, as pessoas fazem o pagamento e perdem o comprovante. Daí vem o banco, alguns meses depois, cobrando a dívida em duplicidade. No direito existe uma máxima que diz que quem paga mal paga duas vezes. Então, meus queridos amigos, muito cuidado, não façam pagamentos às escuras. Com relação ao cheque especial, um abuso. Existem bancos que chegam a cobrar até 16,5% de juros ao mês dessa modalidade de empréstimo.
Sabe aquele valor que se encontra na sua conta chamado de limite? Eis o cheque especial, causador de enormes problemas. Há um número enorme de empresas de todos os portes e também de pessoas físicas que não mais conseguem saldar seus débitos junto aos bancos devido à cobrança excessiva e injusta de juros, e que, por saberem indevidas, podem procurar a justiça para reaver os valores pagos a mais, inclusive indenizados por danos morais. A solução para isso chama-se ação revisional de cheques especial. Sobre os juros abusivos, os bancos basicamente vivem deles, que são a maior parte de sua receita. Claro que não é errado cobrar juros. O que se questiona é a abusividade dessas cobranças. O cheque especial e o cartão de crédito, por exemplo, são os campeões dos juros, talvez porque são os mais utilizados e é o que mais atrapalha a vida financeira do cidadão brasileiro. Qual é a necessidade de cobrar 430% de juros ao ano? Qual é a necessidade disso? É abuso contra o consumidor. Já em casos de financiamentos, a pessoa compra um e paga 2 ou até 3, por exemplo, em caso de veículos. É por isso que os bancos alcançam lucros exorbitantes de bilhões, apesar de crises. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende que juros abusivos são aqueles que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, aqueles acima da taxa média do mercado, devendo o julgador analisar cada caso concreto. O ideal mesmo é ajuizar a ação contra o banco. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, parágrafo 1, inciso 3º, diz que é abusiva a cláusula que gera ao consumidor excessiva onerosidade, a chamada dívida impagável. Os tribunais da atualidade têm concedido a revisão e o ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Cartão de crédito não solicitado. Inicia um inferno na vida do cidadão que, estando tranquilo no seu lar, recebe uma correspondência do banco e se depara com um cartão de crédito que, muitas vezes, mesmo sem bloquear, já começam a cobrar taxas. E quando se percebe, já está lá a bola de neve rolando sobre sua cabeça. Pois bem, meus amigos, o envio do cartão de crédito, ainda que bloqueado, sem pedido prévio e expresso do consumidor, caracteriza prática comercial abusiva e autoriza a indenização por danos morais. Para a terceira turma do Tribunal do STJ, essa prática viola frontalmente o disposto no artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. E por ser uma prática abusiva, caso o cidadão receba um cartão de crédito não solicitado, pode ajuizar uma ação de indenização por danos morais que irá vencer a causa. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, proíbe expressamente entregar produto ou fornecer serviço sem que este tenha sido requisitado previamente pelo consumidor. Devolução indevida de cheque. Quantas pessoas já não foram pegas de surpresa ao perceberem em seu extrato a devolução de um cheque, mesmo tendo fundos suficientes na conta bancária? Pois bem, a súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é clara ao dizer que a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Nessa situação, não é necessária a comprovação do efetivo dano moral sofrido pela vítima, pois o prejuízo é presumido em virtude da gravidade do fato. O STJ entende também que quando ocorre a devolução indevida do cheque por responsabilidade do banco,
há diversas consequências negativas ao correntista, o qual pode ter o seu nome incluído na lista de maus pagadores, o CCF, Cadastro de Cheques Sem Fundos, ou em outras como SCPC e o Serasa. Pode ser obrigado a se utilizar de cheque especial com juros mais elevados ou até mesmo ter sua conta encerrada. Caso isso ocorra, deve-se procurar imediatamente um advogado e ingressar com uma ação por danos morais e materiais contra a instituição financeira. Abuso no ato de cobrar. A maioria dos bancos contam com empresas terceirizadas, como foi dito, a Lures, para efetivar as cobranças, tais como recuperadoras de crédito e escritórios de advocacias especializados na cobrança. Essas empresas, porém, por diversas vezes, extrapolam em suas cobranças, cometendo verdadeiros abusos, como ligar mais de 10 vezes por dia e de diferentes telefones, como foi dito, ligar diretamente no emprego da pessoa, ou mesmo para parente delas, ou mesmo em horários totalmente inoportunos da madrugada. Há ainda o abuso no ato de cobrarem ligando altas horas da noite, em período de descanso ou mesmo em domingos e feriados. Há casos de pessoas, senhores, que relatam verdadeiras ameaças no caso de não pagamento, o que já se torna um crime. O que se deve fazer, meus queridos, num caso desse, quando o cidadão sofre um abuso desse? Com a facilidade que hoje em dia existe, basta gravar áudio das ligações, como registro desses números, e pode-se também serem feitas outras provas para poder ajuizar uma ação de danos morais. Clonagem e furto. Inúmeras pessoas são vítimas diariamente de hackers, crackers, aqueles que fazem uso da internet para fraudar contas bancárias, fazer compras com o seu cartão de crédito ou emitir boletos em seu nome. São diversas as formas e modalidades destas fraudes. Você deve estar se perguntando, mas isso não é culpa do banco, é? Lógico que é, posto que a responsabilidade pela segurança digital e de sistema é das instituições financeiras. Não há necessidade de provar culpa. A responsabilidade é objetiva, ou seja, se ocorreu a fraude, o banco deve indenizar. O consumidor não tem condições de realizar a própria segurança do sistema do banco. Então, senhores, fiquem atentos ao abuso no sistema bancário, em operadoras de celular, qualquer tipo de negociação envolvendo instituições financeiras. Na dúvida, procurem um advogado. E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, Cristiano Covas Advogado. É só clicar aí embaixo. Tudo bem? Boa tarde. Tenham todos um bom dia de trabalho.